Fala, rapaziada, bora que bora. Um vídeo aqui no canal. Muito tempo que eu não trago algo pra vocês. Hoje, 11/3, tá acontecendo o jogo de Champions League, Real Madrid e Manchester City. E eu gostaria de fazer um registro de um dado. Pode-se dizer que seja uma estratégia ou não, mas eu me baseio mais nas estatísticas. O que que acontece? Hoje, tá tendo esse jogo, né? Real Madrid e Manchester City. E a estratégia é a seguinte, cara. Ou no bolso de apostas, ou na Betfair, mas tem que ser uma exchange que tenha o mercado de back e lay. É o seguinte, eu realizei uma aposta no jogo do Real. Deixa eu colocar aqui em tela maior, para vocês terem uma noção. Foi o seguinte, foi uma aposta no lei goleada do Manchester City. Manchester City começou com uma odd de pré-live de 2,08, Real Madrid em casa 3,90. Real Madrid vem com desfalques. Mbappé machucado, Rodrigo machucado, Militão machucado, Alaba machucado. Então, as estrelas do time hoje é Brahim Dias, Vinícius Júnior e Arda Güler. Valverde, inclusive, já meteu 3 gols aqui. Vini Júnior, por curiosidade, acabou de perder um pênalti. O que acontece? Fiz essa entrada aqui, mais ou menos no minuto 15, minuto 20, no lei goleada do Manchester City, de acordo aqui com o gráfico de pressão que eu até estava analisando aqui no início da partida. O que acontece? O Manchester City tinha dado nos 15 primeiros minutos, na verdade fiz a entrada lá pro minuto 12, 13, apenas um chute e muito pouca pressão, sabe? Fiz uma entrada aqui numa odd no Leia 14, entrei com 1.000 de responsabilidade para ter um lucro aqui de R$ 76. Isso aí dá 7,6% de lucro sobre a nossa entrada, entendeu? Um dado curioso que eu quero trazer é o seguinte: eu tenho aqui planilhado todos os jogos das últimas 5 edições de Champions League, contando com essa. Então, das últimas 4 completa. E essa, como tá acontecendo, né? Tá nas oitavas de final, primeiro jogo das oitavas. Então, tá aqui tudo planilhado, desde a temporada 21/22. Ao total, deixa eu colocar aqui ao total. Só marcar aqui 1,60 a 2,40, que depois daqui a pouco eu falo sobre isso. Ao total foram disputados 729 jogos até o momento. E, e é o seguinte, por que eu fiz essa entrada no lei goleada Real Madrid no Manchester City? Porque de acordo com as estatísticas, o time da casa, quando está com a odd entre 1,60 e 2,40, a chance dele tomar a goleada é bem baixa. Aqui a gente teve um total, né, nesse range de odds de 1,60 a 2,40, a gente teve um total de 185 jogos. E apenas 6 jogos o time visitante fez uma goleada. Então o que que isso me mostra? Se a gente pegar aqui em questão de probabilidade, a gente pegar, né, 6 jogos vezes 100 dividido por 185 é o total, apenas 3,24% dos jogos teve goleada do visitante. Pode ver aqui que foi em anos diferentes. Aqui foi em 2024, 2024, 25, 25, 23, 22. Então, tipo assim, não são goleadas que são recorrentes, né? Então, o que ainda valoriza um pouco mais a nossa estratégia. Então, isso quer dizer que 96,75% dos jogos não teve goleada do time visitante. Eu ainda vou complementar essa planilha aqui, porque apenas de curiosidade, porque eu quero pegar o minuto do gol, do primeiro gol da partida, sabe? E eu vou anotar se foi de casa ou do visitante, para me analisar um pouco as odds. Mas só de ter esse dado aqui eu já consegui fazer essa entrada. Porque me dando que 97, vamos arredondar, né? 96%, vamos arredondar para baixo, 96% dos jogos não teve goleada, isso me dá uma odd de 96, me dá uma odd de 1,04. Então significa que, tipo assim, se eu pegar um jogo a 1,05, a longo prazo eu vou estar no lucro. Por mais que você pode pensar, é muita temporada, é muito jogo para você recuperar um lucro, né? Dito isso, que lucro não se recupera. Por exemplo, se eu perder esse jogo aqui, quantos jogos eu vou ter que ganhar de novo para eu poder chegar no 1.000 novamente? Só que, tipo assim, aqui tá me dando uma porcentagem de lucro de 7,6%.
E que não necessariamente eu posso ficar até o final, porque aqui a gente vai acompanhando os jogos também, entendeu? Então, dá para ter essa noção um pouco mais. Fiz essa entrada no jogo de hoje, já vai bater, né? É, deixa eu ver aqui onde que fica o histórico. Assim, isso aqui é só uma dica, é só um dado estatístico. Não tô falando que você tem que seguir só a risca, mas é bastante interessante, cara. É bastante interessante a gente poder ter esses dados. Hoje eu fiz a mesma aposta, né? No jogo aqui do Bayer Leverkusen e Arsenal. Tava acompanhando bastante o jogo. Aqui eu fiz uma entrada também no Lei Goleada Arsenal. O Arsenal ele vem muito bem no campeonato inglês, mas todo mundo sabe que o Arsenal tá fazendo bastante gol de escanteio. E muitas dessas jogadas de escanteio na Champions é falta. Tanto é que no jogo de ontem, deixa eu ver aqui, quer ver? Deixa eu colocar aqui a data de ontem. Vou colocar aqui a data de ontem, que foi no jogo do Newcastle e Barcelona. O Newcastle tentou fazer essas jogadas, então, tipo assim, não. O juiz toda hora ia lá e marcava falta. Então, assim, de ontem e hoje, realizei essas entradas. Essas entradas no mês de hoje, eu fiz essas, né? Aqui, desconsidera essa entrada aqui, Palmeiras e Grêmio Novo Horizontino. Fiz uma entrada aqui para sair um gol no primeiro tempo, mas assim, do método em si, que eu tô analisando, pode-se dizer que foi 2 dias, sabe? Então, acaba que colocar aqui de ontem para hoje, né? 10 e 11. Tá aqui, foram todas essas entradas, sabe? Então, assim, é... ontem e hoje tive um lucro de R$ 279, todas as entradas realizadas com uma stake de 1.000. Então, aqui, eu peguei um lei goleada do Liverpool. O Galatasaray vem jogando muito bem em casa e o Liverpool não tá com essa bola toda. Newcastle e Barcelona, Rafinha não jogou, apenas Lamine Yamal. Observei o início do jogo também, o Newcastle começou dando pressão, né? E o Barcelona não demonstrou nada. Aqui eu peguei um lei goleada, se eu não me engano, Mirassol. Mirassol vem de 5, 6 jogos sem vencer. E o Santos vem oscilando, mas eu entrei nessa lei goleada Mirassol. Bayer Leverkusen e Arsenal. E agora nesse jogo aqui do Manchester City mais R$ 76. Então, tipo assim, em 2 dias, 279 mais 76 deu um lucro de 355%, 35% da banca. Assim, entradas muito tranquilas mesmo. Pode ser que seja apenas sorte, né? É o início de uma estratégia, mas assim, esse vídeo está sendo mais para questão de registro, né? Tenho querendo deixar aqui registrado o que foi feito, sabe? É, no caso aqui, né? Esses dados aqui que eu baseei é Champions League apenas. Fiz a entrada aquela de ontem, Mirassol e Santos, mas não é baseado nisso, né? Na planilha. Mas então o ponto que vem a questão para mim é esse. Então, se uma entrada está me dando pelo menos 5% de lucro, então é uma entrada vantajosa a longo prazo. E uma coisa que eu quero observar é o seguinte: por exemplo, se o time da visitante abre 2-0 no primeiro tempo, essa odd do Lei Goleada vai lá embaixo. E como 96% dos jogos, no geral, né, contando desde o início pré-live, o time da casa não sofre goleada, então é o ponto a se pensar e se analisar. Então, assim, não sei se eu trarei outro vídeo, se a estratégia vai ser lucrativa a longo prazo, mas, assim, é um ponto muito interessante. Muito interessante. São entradas bastante tranquilas que eu realizei até o momento. E vamos ver se vai ser lucrativo a longo prazo. Coloquei de stake 1.000, às vezes alguém pode estar pensando, você está entrando com a banca toda. Na verdade, eu deixei aqui apenas a stake. Então, assim, é, inclusive na hora que acabar esse jogo do Real Madrid, eu vou vir aqui, vou realizar o saque, né? Porque dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então, assim, realizei o saque de ontem. Se eu pegar aqui, não sei nem o extrato de conta, tá aqui, quer ver? Histórico de transferência. Realizei aqui o saque. Realizei o saque de R$ 122 ontem. Aqui eu realizei o saque de 280, né? Fiz alguns outros depósitos e tô no lucro, no geral. Então, assim, é um ponto de se pensar. E é isso aí, galera. Valeu, falou e fui. Até a próxima.